Nós vamos começar aqui hoje, nós estamos aqui com, para mim, é o meu pescador de almas, né? Esse aqui é o nosso querido irmão Ari. O Ari, para quem não conhece, é a grande personalidade, por assim dizer, da varredura medianímica. Eu posso dizer isso porque o vi dirigir durante fiquei mais de um ano no grupo, isso, né? Em que o Ari era o dirigente. Bom, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos falar sobre a varredura medianímica. Como vocês sabem, nós temos um livro que chama Varredura Medianímica e a Transição Planetária. Esse livro está na gráfica, eu acredito, viu, Ari? Que vai coincidir com o dia que a gente publicar o podcast, é o dia que o livro vai estar impresso. Sim. E como nós vamos falar sobre varredura medianímica, como uma das obras que fazem parte do trabalho da editora do Irmão Gerald, é justamente levar este conhecimento, deste método de amor, como o próprio Ismael chama, né? O Ismael chama a varredura deste método de amor. Olha que beleza. Então eu trouxe aqui o grande varredor, o principal, o primeiro, aquele que é a inspiração para todos nós. Não sei se vocês sabem disso, mas Uberlândia, a gente acredita que tem mais de 30 grupos já de varredura medianímica. Então você pode colocar aí, pelo menos aí, nós estamos falando de 200 a 300 almas caridosas que estão trabalhando em prol do próximo. Então acredito que quanto mais pessoas conhecerem o método, mais pessoas vão se disponibilizar para auxiliar e com isso este método de amor, como diz Ismael, vai à frente. Então eu vou passar a palavra para você, Ari, para você falar um pouquinho sobre você. Fique à vontade. Aqui é uma casa de amigos e nós vamos falar como costumamos conversar lá na sua sala. Aliás, aquela bendita sala. Espera aí. Que eu te explico. Que eu explico. O que acontece? Eu comecei a trabalhar mediunicamente na perspectiva do conhecimento, do estudo, há uns 50 anos. Desses 50 anos, eu tive a oportunidade de formar vários grupos como laboratório. Há 25 anos atrás, eu conheci o Lamartine Palhano Júnior, que foi o fundador da varredura, que hoje ele é desencarnado. Eu tenho uma curiosidade para te contar sobre isso, sabia? Eu evoquei ele. Ah, que bom. Mas ele não veio, não. Não veio. O Gerald falou que ele não quis vir, não. Mas eu continue. Então, o Lamartine ele era diretor do departamento da Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, de Biologia. E ele, formado em Biologia, fez o doutorado dele em cima da varredura. Ele desenvolveu o livro Transe e Mediunidade, e dali ele tirou... Tem mais 2 livros dele, né? Tem. Evocando os Espíritos. Isso. E Laudos Espíritas da Loucura, e tem mais livros. E tem mais dele também? Tem. Eu só conheci esses 3. Eu tive a oportunidade, de 25 anos atrás, conhecê-lo. Ele veio dar uma palestra aqui na Sociedade Médica, e a gente foi jantar. E eu me senti, assim, como num chamamento de pedir orientação para ele, para a gente começar um grupo em Uberlândia. Ele ficou muito feliz. E assim nós começamos E esse foi o primeiro grupo de varredura que houve em Uberlândia. O primeiro. Então nós estamos falando de 25 anos atrás. 25 anos atrás. E esse primeiro grupo, ele pegou o formato que foi produzido pelo Palhano. E eu fui inovando algumas coisas do grupo, como, por exemplo, a evocação do espírito, independente da condição dele, de encarnado ou desencarnado. Porque o espírito, como Jesus colocou, onde tiver 2 ou mais pessoas em seu nome, lá ele estaria. Ele veio, vestiu... Eu, inclusive, até hoje, né? Só fazendo uma parte, até hoje, porque eu sigo o mestre, né? E o mestre, que é o Ari, sempre eu abro uma sessão falando, né? Pedindo ao Cristo que, uma vez que ele disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele lá estaria, né? Então, eu sempre inicio uma sessão mediúnica com esta frase, e aí declaro aberto, depois que eu peço a presença de Cristo, né? Afinal de contas, ele vestiu um corpo de carne. Sim. Para trazer, através do conhecimento da limitação do corpo humano, os meios que nós temos para compreender um pouco melhor, embora o corpo humano tenha um processo de redução. É o reducionista, né? O reducionismo. A aba do funil e o bico do funil. Que como começou essa consciência, embora ele fosse um mecanicista, que é o René Descartes. Ele criou o cogito ergo e ele pensa assim, eu penso, logo existo.
Então, nesse sentido, quando Jesus falou, onde tiver duas ou mais em meu nome, lá estaria, a varredura foi buscar compreender a bênção da oportunidade de que, se Jesus vestiu um corpo de carne e falou por parábolas, ele não falou para ele ficar distante de nós. Ele falou para aproximar o ser humano da lei universal de amor. Sim. Então, o mecanismo de evocação, ele revela para nós a natureza humana, que tem duas características precípuas muito importantes. A primeira delas, que ele é simultâneo, que o tempo todo você está em todos os lugares que você é chamado, né? E multidimensional. Essa perspectiva, eu tive alguma dificuldade. Eu não venho de berço espírita, e até te conhecer, né, até o bendito dia em que eu ouvi o chamado e ouvi através de você. Acho que vou passar muitas e muitas existências, e eu ainda vou ter esse dia como um dia de profunda transformação na minha vida, e espero que a varredura faça isso com outras pessoas, daí o porquê de eu estar aqui. Mas enfim, o fato é que eu tive muita dificuldade para compreender essa questão do multidimensional, da onipresença, da onisciência, né? E da onipotência. Ultimamente, isso tem se tornado cada vez mais compreensível. Quando eu falo de compreensível, não quer dizer, obviamente, que nós entendemos como isso funciona. Não chega a tanto. Mas eu já consigo compreender que o fluido universal, né, que é matéria-prima de tudo que existe, ele permeia a todo tempo a plenitude de todas as circunstâncias. E daí porque o fluido universal é o condutor, né, da multipresença, por exemplo. E aí também é o que faz com que, por afinidade, uma vez que você faça uma evocação, um determinado quadro se afinize. E eu tenho uma compreensão que ficou muito mais fácil a partir do livro da varredura. Você já ouviu, né? Embora ele não esteja impresso, a gente gravou ele, né? E eu mandei para você. E o Maurício nos revela uma coisa que para mim não só fazia todo sentido, como mudou completamente a forma como eu comecei a ver o universo de realizações do mais alto. Sim. Desde a encarnação de Cristo, e aí voltando um pouco em João, quando ele explica o planejamento encarnatório de Cristo. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, você sabe disso, nessa questão do fato do Cristo ter vindo na carne, não como um elemento reducionista, porque o corpo de Cristo, obviamente, ele impunha limites à condição crística, mas a condição crística também trespassava todos os limites de um corpo. Então, esse balanceado aí, eu acredito que Cristo não estava limitado nas suas capacidades, mas isso é uma visão individual e nem eu posso provar o que eu estou falando, mas é uma perspectiva a partir das realizações, né? Então, o próprio livro fala, não esse livro, mas o livro de Marcos fala que quando Cristo, por exemplo, misturou a sua saliva às areias do deserto para curar o cego, ele aplicou ali a mecânica energética necessária para transformar as fibras ópticas efetivamente. Então, ciência, não é milagre, mas milagre na perspectiva da ciência, milagre da ciência que nós não conseguimos explicar. Mas, enfim, o fato é que, quando Maurício nos traz a perspectiva do método, quando Ismael, João e o espírito de Emmanuel, juntos, reunidos, lá em 1930, começam o processo de seleção daqueles que serão os partícipes da criação de um método de amor, como o próprio Ismael descreve, né? E aí os 6 espíritos são selecionados, né? E esses 6 espíritos acabam não sendo os primeiros, o que me causou ainda mais impressão, porque eu lembro muito bem do André, que era o dirigente espiritual do grupo quando eu trabalhava no seu grupo de varredura, e o próprio André falava assim: eu estou treinando, me mandaram aqui porque eu estou em processo de treinamento, né? Então, essa mecânica que começou em 1930, que foi para a Casa Pensamento do Oriente, em que todas as casas espirituais do planeta receberam um toque de trombetas, convidando para que os espíritos se habilitassem a trabalhar na formação do método. Depois a seleção dos 6 espíritos, depois a formação dos ambientes energéticos, a criação da bolha de luz. Não sei se você sabe, mas eu fiz uma tatuagem que tem o desenho da varredura, né? Que inclusive vai estar no livro. Foi uma das psicografias do Alberto Martino, em que se desenhou o cenário espiritual
do ambiente onde é feita a varredura, né? E a criação desta mecânica, a criação dessa energia, a criação da bolha de luz, do processo do mecanismo de evocação, do animismo, do mediunismo, do desenvolvimento. Então é um processo muito complexo. E quando a gente começou, eu pelo menos quando comecei, eu não conseguia, sinceramente, por mais que tivesse varrido por um ano, por mais que tivesse me deparado com as evidências do benefício que trazia para qualquer um que chegasse ali e fosse tratado, eu te confesso, eu não tinha essa visão de plenitude, né? E eu queria saber de você, como é que você, puxa vida, você tem 25 anos fazendo isso, né? De repente eu que sou só talvez um dos frutos menos relevantes que um dia essa grande árvore deu, e de repente trago um conhecimento, ou auxiliei no processo de trazer um conhecimento jamais estruturado. Como é que você viu isso? Como é que você vê essa grande, esse big picture, por assim dizer? Porque uma coisa é ver o Palhano, outra coisa é ver o planejamento encarnatório do Palhano, ou ver o planejamento encarnatório macro no qual o dele foi inserido, né? Eu acho que isso mexe um pouco com a gente, você não acha, não? Isso me lembra uma metáfora de que a praia é formada por grãos de areia. E os grãos de areia são todos necessários, né? E cada um tem uma função, e cada momento ele está num lugar adequado àquela necessidade dele. E na natureza, as coisas se organizam para buscar sempre a perspectiva do equilíbrio. Então, o conhecimento, a cada época da humanidade, ele traz para nós recursos que estão muito compatíveis com a cultura desenvolvida pela transformação das experiências humanas para trazer a inovação. Nós estamos vivendo uma época em que o grande soldado, o grande batalhão que tem lá no prelúdio do Evangelho, que são vários soldados que saem em busca, como um exército, a realizar uma tarefa para semear na natureza humana a lei de amor. E a lei de amor começou com Cristo, quando ele vestiu um corpo de carne e nos testemunhou, através do amor incondicional dele, o endereço para a gente tê-lo como uma âncora de proteção, né? Então, quando eu conheci os mecanismos do trabalho de varredura, a primeira coisa que eu me preocupei era estudar a questão anímica. Porque a questão... Para vocês entenderem o que o Ari está falando, anímico, o que vem da ânima, o que vem da alma, né? Nós estamos falando da perspectiva daquele indivíduo que está encarnado. Isso. Então, embora o indivíduo esteja encarnado, ele não deixa de ser um espírito. Ele não deixa de ter capacidades do espírito, embora ele esteja num elemento reducionista, né? Então, explicar um pouquinho de animismo, porque às vezes a pessoa pode confundir o que é mediunidade com o que é animismo. O animismo é o acesso ao próprio espírito, à própria centelha divina que habita no indivíduo, e aí pode se levar até, como você gosta muito de levar até o Jung, né, com o inconsciente coletivo, que depois eu tenho até uma pitadinha de sal para colocar aí, mas vamos deixar seguir aí. Então, assim... Nós precisamos de nome e endereço para as coisas. Então, como trazer o novo se você não tem referência? E o ser humano é um animal simbólico. Então, assim, eu consigo compreender qualquer linguagem quando eu tenho uma simbologia para representar aquela linguagem dentro da minha cultura. Então, o grande desafio... É o paralelo, né? Isso. O grande desafio é você criar uma linguagem associativa que faz com que a pessoa inclua aquilo no mundo dela e comece a transformar aquilo na operação do cotidiano. Ou seja, você pega todos os elementos que você tem enquanto encarnado e começa a dissecá-los a partir do comportamento que você tem e das relações que você vive. Então, os conflitos, nós compreendemos que a grande maioria deles são gargalos, que são produzidos pelas relações, que na medida em que a pessoa vai compreendendo esses gargalos, eles vão se desobstruindo. Então a vida começa a fluir de uma maneira muito dinâmica, muito positiva, produtiva, fluida, né? Então, quando eu falo em animismo, em ânima, que vem da alma, eu falo na cadência do corpo mais denso ao mais sutil, onde o espírito é feita a ligação dele para ele ter essa consciência de um corpo reduzido, mas que vem com um objetivo que a gente não consegue compreender, a finalidade última desse objetivo,
que é de educar o espírito no corpo. Sim, mas o que eu disse, e aí eu entendi o contexto desse elemento reducionista, mas eu queria que você me trouxesse essa perspectiva de como o contexto de preparação do elemento da varredura, como ele pegou uma elasticidade quando a gente entende que o planeta começou a estar preparado para o método. Me parece, obviamente, nós estamos falando de um elo de uma corrente, não do último elo dessa corrente, nem do elo mais importante dessa grande corrente, que é a evolução do planeta Terra, da sua civilização humana e na perspectiva do conhecimento. Porque a curva de conhecimento do planeta, hoje ela é praticamente vertical. Então, durante milênios de anos, você teve uma curva de conhecimento que pouco ou nada mudava, né? Se você pegar 5.000 anos atrás, para 4.000 anos atrás, para 3.000 anos atrás, você vai ter uma mudança muito pequena no grande conhecimento da humanidade, na própria difusão da consciência de que fazemos parte de um universo imensurável e cuja proporção sequer é possível de ser compreendida, que dirá explicada, né? Então, quando a gente percebe que o planeta evoluiu, ou que estava prestes a evoluir, quando o conhecimento já estava mais ou menos estruturado, depois de vir a mensagem de Kardec, né, ou dos espíritos codificado por Kardec, e aí você ter a criação no plano do espírito de um método de amor para que nos próximos, como aconteceu, nós estamos falando de 1930, então nós estamos falando de aproximadamente 90 anos atrás esse método começou. E nós agora somos a ponta da baioneta, né? Quer dizer, você 25 anos atrás que ainda era estilingue, né? Aí você foi aperfeiçoando esse estilingue, ele foi se tornando com as adaptações que você acabou de falar, depois com a compreensão de tudo aquilo que Palhano materializou e a própria evolução do planeta. E hoje nós estamos numa fase de transição planetária em que o método de amor ele acaba se mostrando, primeiro, e isso é importante ser dito, supra-religioso. Nós não estamos falando de um reflexo exclusivo da compreensão dos espíritas. Não se trata disso, né? Nós estamos falando do espírito. Nós estamos falando do espírito. Porque senão as pessoas confundem, né? Acham que eu estou aqui para falar de espiritismo. Eu não estou aqui para falar de espiritismo. Sim. Até porque eu estudei a obra de Kardec. Sim. Espiritismo não é religião. Não. Nunca foi. É ciência. É ciência. Quem acha que espiritismo é religião, me desculpe, eu respeito a sua opinião, mas você devia estudar um pouquinho mais da obra básica. Em nenhum momento Kardec quis fundar uma religião, ou os espíritos quiseram fundar uma religião. Então, nós estamos falando de um elemento supra-religioso. Eu, por exemplo, adoro a ideia, né, a imagem mental de nós termos uma varredura com um representante dos evangélicos, um representante dos católicos, um representante da Umbanda, um espírita, um agnóstico, não interessa. Desde que todos tenham um coração dedicado no serviço do amor. Né? Desde que todos tenham compreendido a missão de Cristo, a lição de Cristo. E aí a varredura toma uma outra proporção. E eu queria trabalhar um pouco isso, levar para as pessoas a compreensão de como esse método que foi chamado de varredura, depois podemos até explicar por que chama varredura, né? Mas enfim, de como ele mudou de perspectiva, pelo menos na minha visão. Quer dizer, a minha visão de 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu participei da sua varredura, agora já tem 6 anos praticamente que a gente tem o nosso grupo. Muito mudou nesse aspecto para a gente. Aprimorou, né? Aprimorar faz parecer que a gente é melhor do que era, mas acho que a gente está trabalhando para o primor. Vamos levar o aprimorar para o primor, né? Você colocar aquilo com tudo que você pode dar, né? Eu acho que... Quando o Henry Ford fez o primeiro carro, ele quebrou, porque o carro era pior do que a carruagem. Mas o princípio do carro está na Ferrari hoje. É verdade. Então, assim, foi menos importante a invenção dele. Sem ela não teríamos uma Ferrari hoje. Sem dúvida. Então todos, na cadência do processo, têm um papel. Sem dúvida. E esse papel é relevante. Ele não tem uma função mais ou menos importante. Todos são agregadores. O formato, ele não está claro, ele não está definido. Por quê? Porque as pessoas vão melhorando, vão desenvolvendo a habilidade cultural, a capacidade de absorção, vão melhorando os seus hábitos sociais, os seus ambientes de relacionamento social e vai criando com isso uma coisa que você fala muito, que é a egrégora. Sim. E essa egrégora, ela vai proporcionando um ambiente receptor, que vai utilizando uma coisa que Platão fez há 24 séculos atrás, que é estimular a transcendência da percepção, só que ao invés de ter um cérebro
que lá atrás ele era muito menor do que é hoje, Sim. hoje nós estamos desenvolvendo sistema neurológico onde a capacidade de formação de sinapses É muito maior. mudou muito. E os estímulos hoje são muito grandes e o fluxo muito maior. Então as pessoas hoje, elas vivem muito mais intensamente do que viveram naquele tempo. Sem dúvida, a própria percepção de tempo é completamente diferente. Hoje, por exemplo, uma criança de 7 anos tem mais informação na Do mente que- do do que que- Júlio César, de 2000 anos atrás. Sem dúvida, sem Então, dúvida. olha o planeta que nós estamos. É, hoje. e isso é uma coisa que eu comecei a... Primeiro, sempre me fascinou, né? O conhecimento sempre tomou um lugar muito importante na minha vida. Conhecer sempre era uma coisa que eu buscava, eu sempre busquei o conhecimento. Confesso que na infância nem tanto, na juventude menos ainda. Mas depois da vida adulta ali, meio que pegou no tranco e eu acabei gostando de buscar conhecimento. Mas quando a gente começa a perceber, e aí é uma coisa que para mim fez uma baita diferença, quando eu estudei o livro de Chico, que é A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz ele é um livro que ele traz a perspectiva do Cristo, ou seja, de Jesus ser um com o Pai desde quando a nebulosa se despregou do Sol. Nós estamos falando de bilhões de anos atrás, em que o Cristo já era o Cristo do sistema, porque ele já atuou na formação do próprio sistema. Então, quando você percebe que a grandeza crística já existia há bilhões de anos atrás, ou seja, a grandeza crística formou o planeta, com bilhões de anos de previsão do que aconteceria, para que pudesse ter um ambiente material para que a vida florescesse, para que essa vida florescesse até o ponto de ter um corpo evoluído suficiente para receber um espírito em evolução, para depois ter uma quantidade suficiente de espíritos, para ter uma transmigração de espíritos de um outro orbe através de um processo de degredo, para que esses espíritos evoluíssem na convivência mútua, obviamente o mais alto forçando essa evolução a partir do encarne de espíritos como de Platão, de espíritos como eu falei da último podcast, falei do Steve Jobs, quer dizer, espíritos que você falou agora do Ford, quer dizer, espíritos que vão forçando a base da evolução, as organizações fisiológicas, as complexões fisiológicas evoluindo à medida que essa pressão do espírito aumenta, quase que num darwinismo espiritual, até você chegar num ponto em que o planeta chegou na fase de transitar entre um planeta de provas e expiações e um planeta regenerado. Aí como você vai passar nesta fase por uma verdadeira limpeza planetária para que você tenha uma equalização mínima dentro do padrão evolutivo, né, da curva padrão de evolução dos indivíduos que estão no planeta, dando ensejo, desculpa, está longo, mas o raciocínio já está terminando, dando ensejo a sermos não mais aqueles que recebem os espíritos degradados, mas que remetem os espíritos degradados. E você cria um método, que é a varredura medianímica, nós vamos explicar ela um pouquinho daqui a pouco, como forma de levar a luz a todos os pontos, para solidificar o processo de transição, para que a regeneração se dê em larga escala a partir das próprias pessoas, desinstitucionalizados, sem religiões, mas na crença do Deus único, na crença, na perspectiva de um único mestre. E para isso, o fenômeno mediúnico, o fenômeno do animismo, do medianismo, para que as pessoas tenham isso ao alcance da mão. Então, assim, isso me causou muita, assim, não perplexidade, mas uma profunda euforia. Anteontem, não sei, eu estava com um grande espírito, que é o Josefá, que inclusive está num dos livros, que é Novas Revelações, e ele falou assim, você um dia ainda vai sair da empolgação para a sabedoria, né? Você primeiro empolga. Você devia primeiro ter sabedoria, para depois você ter empolgação, né? Aí eu falei, eu chego lá, não estou lá ainda não, né? Mas enfim, eu queria que você me trouxesse assim, dentro dessa dinâmica mais elástica, dessa grande relevância que eu particularmente vejo na varredura como este elemento disponível aos de boa intenção. Como esse elemento disponível àqueles dispostos a se conectar com Cristo, de auxiliar ao próximo. A varredura tem um pressuposto que é fundamental para o princípio da caridade, que é o pressuposto de não julgar. Sim. Então, você recebe nomes para a varredura de pessoas que publicamente você já sabe que tem uma conduta não muito Adequado. adequada.
Mas como Jesus falou, não julgueis, e nós não estamos em condições morais sequer para avaliar a capacidade de alguém se transformar ou não, então... Nem a nossa, né? Nós acreditamos, por exemplo, no princípio de Paulo, o apóstolo, quando ele era a esperança dos gentios, e ele se surpreende vendo na estrada de Damasco Jesus aparecendo para ele, e ele se converte e fez o pilar do cristianismo, ele o criador do cristianismo. A varredura não tem essa pretensão. O objetivo da varredura é muito simples, na minha visão. É o objetivo de, indiscriminadamente, todos que desejam melhorar, passam pelo processo da varredura e se encantam pelo elemento da autotransformação. E isso leva a pessoa a um movimento imediato com a sintonia que o planeta está vivendo hoje, com essa sintonia que aparentemente é muito turbulenta, mas por detrás dessa turbulência tem um elemento de equilíbrio, um elemento de chegada de novos tempos, que não está mais nos erros para frente do tempo, mas sim no momento imediato daquilo que você já está inserido para viver. Então, a percepção da consciência coletiva, ela vai se propagando além da quantidade imediata de pessoas que participam, sim, mas do efeito em cascata que a varredura é capaz de proporcionar nesse envolvimento. Eu queria puxar um pouquinho agora para prática, digamos assim, para explicar um pouco a prática. Nós falamos muito sobre a teoria, sobre os conceitos universais da varredura. A varredura, na verdade, e aí se eu falar alguma bobagem, eu estou do lado de quem pode me corrigir. A varredura é um método pelo qual a gente aqui, pelo menos no nosso grupo aqui, nós limitamos a 7 pessoas, 7 membros. Eu sei que no grupo do Ari ele estica um pouco isso, mas é porque ele multiplica muito. Então, assim, ele vai até 14, 15, aí daqui a pouco, quando ele chega a 14, 15, ele pega um grupo, o multiplica lá, não é bom não, é dividir, sabe? A matemática deles não é boa não. A minha é multiplicar. Eu sei que tem 15 pessoas lá, fica só 7, e ele pega 7 e manda embora. Eu sou um dos que saiu de lá multiplicado, mas eu estou brincando, divide para multiplicar, né? Então, essas pessoas se reúnem. Nós, em geral, atendemos, pelo menos aqui, eu sigo a mesma mecânica que o Ari seguia lá, nós tratamos 5 quadros por noite. Eu aqui tive a gente mudou um pouco, então eu não trato quadros além de 2 e 2 e 1, então assim, pode ter 2 na primeira sessão, 2 na segunda e 1 na terceira, para que não fique varreduras muito, muito longas, né? Você não fica muito cansativo para o próprio médium. E aí o que acontece? Esses 5 pacientes, a gente aqui chama de pacientes, que pedem a varredura, nós evocamos esse quadro, por isso animismo, mediunismo, e ao evocar esta pessoa, todo o contexto espiritual no que este indivíduo que pediu a nossa ajuda está inserido, nos digamos assim, aberto, né? As portas desse trabalho se abrem. Como nós temos a equipe de encarnados, nós também temos uma equipe de desencarnados que fazem parte do mesmo grupo de varredura. Então, no nosso caso, um membro do grupo fica responsável por aquele quadro. E durante as 2 semanas seguintes, nós vamos fazer, eles principalmente, os amigos espirituais, porque eles que têm a visão plena, eles que estão na aba do funil, nós estamos aqui embaixo, como disse o Ari, no elemento reducionista do corpo. Então, eles nos trazem as perspectivas, obsessões, endividamentos kármicos ou processos de teias familiares de endividamentos de vidas passadas. Então, aquele processo ele é aberto pelos bons amigos e, com base no Evangelho de Cristo, nós vamos orientando tanto ao paciente, quanto aos seus obsessores, quanto às energias que estão envolvidas naquele quadro, de modo a limpar. Embora a varredura, eu ia falar sobre isso, nós falamos da varredura de vassoura, você vai pensar numa vassoura, mas pense na varredura mais como um scanner, né? Como um radar que faz aquela varredura no espaço. Então a varredura é isso, nós, a partir da boa vontade dos médios, com os assistidos, nós criamos essa egrégora. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois eu vou falar sobre o cenário que Maurício nos descreveu, que forma-se a partir disso. Na verdade, a varredura, o que ela faz? Ela não tira a pessoa dos compromissos dela, mas ela ajuda a tirar a pessoa do limbo que ela foi construindo ao longo da história pelos comportamentos. Como um vidro embaçado. Isso. A varredura vai lá e limpa para a pessoa poder ver onde é que ela está andando. Né? Mas ela não só faz isso, como ela cria elementos de conexões que a própria rotina da pessoa,
que gera uma certa acomodação nos comportamentos, faz com que a pessoa perca um pouco de si mesmo na sua percepção do ambiente sob o qual ela está inserida, que gera aquele tipo de conflito que ela vive, aquele tipo de potencialização de dificuldade. Então a varredura vai lá, limpa, dá informação, orienta, leva a pessoa para um tratamento no plano espiritual, no sono noturno. Quando o processo é mais voltado diretamente à saúde orgânica, volta-se aos hospitais, faz-se um trabalho muito específico com cada pessoa. E se é um processo de educação dos hábitos, dos maus hábitos, ou a pessoa vai para um ambiente onde ela vai recordar já recursos e conhecimentos que hoje o meio que ela está já está proporcionando a oportunidade dela manifestar aquilo de forma mais coerente, mais convergente. Então, assim, o objetivo da varredura é trazer para o simples o complexo e fazer do simples a produção da capacidade de disseminação desse recurso para que as pessoas, na medida em que vão ter acesso, não é uma pessoa que se faz a varredura para uma pessoa. Quando se faz uma varredura para uma pessoa... É o ambiente em que ela está inserida. É um ambiente que ela está inserida. Muitas vezes, viu, são centenas, milhares de espíritos envolvidos em uma varredura. E ali ele é um gargalo daquelas milhares de pessoas. Você faz a varredura, você trabalha o processo anímico que está congestionando aquele gargalo, limpa aquele gargalo e a pessoa passa a ser um receptor mais equilibrado, mais coerente. Então, ela passa a deixar a energia do grupo que ela está inserido no seu inconsciente e o grupo melhora. Melhora não só uma pessoa, melhora o grupo. A gente sabe disso, porque eu tenho o registro, né? Nessa nova mecânica, eu gravo, a gente tem uma separação temática. Nós temos aqui, nos últimos 4 anos, nós assistimos 350 pessoas, né? Sim. Que se a gente considerar... Se você for multiplicar isso por coletivo... milhares de pessoas. Aí você vê a vida da comunidade... tem uma influência sobre a vida da comunidade. E tem uma coisa que eu descobri depois também, na medida que Maurício veio nos trazendo, a gente acabou... O que acontece? A varredura a gente faz a parte de assistência àqueles que pediram a nossa ajuda, os pacientes. A gente também tem... Aqui eu faço muito pouco, mas tem assistência aos médiuns, né? Aqui é um grupo que já está muito solidificado, então os médiuns já estão mais ou menos padronizados. Então a gente faz, mas não faz muito. Uma vez por mês e olhe lá. E temos também as evocações educativas sobre o próprio contexto daqueles tratamentos, a gente sempre faz. Então, as nossas sessões são divididas nesse contexto. E nessas sessões educativas nos foi esclarecido que quando se forma a bolha de luz, aí eu vou explicar, por orientação de Maurício, os membros do grupo de varredura, eles devem emitir de seus plexos solares feixes de luz. Isso é uma construção mental, que no centro do grupo se concentra, a partir de onde se expande e forma uma grande abóbada de luz que envolve a todos. Inclusive a minha tatuagem desenha isso. Esse grande elemento, digamos assim, de bolha de luz, ou dessa abóbada, ou esse escudo protetor, define quem pode ou quem não pode entrar no pequeno núcleo, que é onde vão ser feitos os tratamentos. Senão viraria uma confusão, né? E aí essa mesma abóbada de luz é entregue a 4 porteiros de cada grupo. Então cada grupo de varredura tem 4 porteiros. Cabe a esses porteiros dar o primeiro choque energético naqueles espíritos que estão envolvidos no quadro, para que você não tenha ali uma sessão descontrolada, de nego gritando, que as coisas que são clássicas de um lugar com pouca disciplina ou com pouco conhecimento. Feito isso, o que me impressionou, e é esse o ponto, quando nós estamos trabalhando no centro do grupo, há uma irradiação de informação que são vários os níveis de acesso. Então, muitas vezes você está tratando um quadro, mas existem milhares e milhares de outros quadros conectados com aquele quadro, sendo tratados por semelhança. No conhecimento que se exaure de uma doutrinação, por exemplo, que você, como dirigente, está dando para um determinado espírito. Porque existem classes e classes de espíritos que estão vivendo a mesma circunstância. No plano do invisível, obviamente, não no plano da matéria. Mas então, o nível de benefício de uma sessão, ele na minha percepção... depois do que o livro falou, ele tomou outra perspectiva. Você tem essa visão? Você já chegou a imaginar esse cenário do jeito que eu descrevi aqui? Não. Ou vê, né? Você vê, eu não vejo. Eu sou o famoso médium bolostrô. Eu sou muito ruim, né?
Assim, eu gosto muito de voltar sempre no princípio da lei de amor, que ela é universal. Sim. E ela é imutável. E a grande questão do corpo é a questão cultural. Então, a cultura limita o conhecimento aos hábitos da sobrevivência. Então, o ser humano precisa entender que o lugar que ele está é ali que ele vai realmente criar a filigrana da transformação. Esse é o desafio. Então, assim, cada pessoa tem um nível de necessidade, e essa necessidade, ela não é padrão. Então, quando você fala em campo de vibração e de energia, às vezes você está vibrando com pessoas que estão do outro lado do planeta. Então, na verdade, não tem distância para o elemento da frequência vibracional. Então, o objetivo do trabalho da varredura é alinhar essa frequência vibracional às necessidades mais comezinhas do nosso cotidiano, sem desconsiderar o espectro de alcance que ela consegue chegar, de não, em momento nenhum, deixar de estar disponível para esse serviço, que é o serviço da conexão por frequência. Então, a energia vai ser sempre o canal de comunicação por alinhamento de padrão. Então, eu posso estar num grupo aqui conversando e ter uma assembleia de pessoas assistindo esse grupo. Sim, sim. Isso Porque está alinhado com esse padrão de energia, buscando esse tipo de... Eu uso, sabe qual referência muito? Para quem não está muito ambientado com esses temas, né? É igual a televisão e a antena de propagação de imagem. Você vai mudando o canal aqui. À medida que você vai mudando o canal, você vai captando uma outra frequência e você vai captando uma outra vibração, né? Então, o indivíduo, ele é esse aparelho televisor. E ele vai decidir qual é o padrão vibratório com o qual ele vai se conectar, né? E aí que vem o processo da reforma íntima, né? E aí que vem o processo de você orientar, limpar o para-brisa, que é o que a varredura faz, para que o indivíduo realinhe seu padrão vibratório e ele mesmo consiga galgar dentro da lei de atração, né? Dentro da lei de energia, que à medida em que você emana, você recebe. Essa é uma mecânica que todo mundo conhece, e não precisa ser espírita, não precisa conhecer o espiritismo, que são as vibrações. Se você vibra amor, você vai receber amor. Se você vibra raiva, você vai receber raiva. Quer dizer, esse contexto não vai... Eu gosto muito de citar um exemplo da internet, né? Nós estamos vivendo a era da integração do conhecimento. Então, a internet, ela traz simultaneamente tudo qualquer tipo de informação, qualquer padrão. Então, assim... Você escolhe qual que você quer. E nem quem criou a ideia de internet imaginou. Consegue capturar a totalidade do conteúdo que tem na internet. Se não por frequência. É impossível. Então, você vai consultar o Google, vai consultar o Facebook para uma informação, você vai lá especificamente para aquilo. Então, eu gosto muito da ideia de que tudo que o homem faz em matéria de rede começou com Jung, quando ele falou do inconsciente coletivo. Sim. Porque foi uma revolução e foi uma briga que ele teve com o mestre dele, que era o Freud. Sim, mas tem um ponto interessante nisso nas obras que foram disponibilizadas. Porque, segundo Setúbal, e Setúbal é um dos três espíritos que veio trazer a obra, que veio falar sobre a transição planetária, segundo Setúbal, à medida que o ser humano vai gerando conhecimento, este conhecimento magneticamente vai sendo armazenado ao redor do planeta. Esse armazenamento ao redor do planeta é como se fosse um grande anel magnético ao redor do planeta. Então, à medida que o planeta evolui, o conhecimento pode estar do outro lado do planeta, não interessa, ou aqui, todo esse conhecimento vai aumentando o tamanho desse elo magnético que está ao redor do planeta. E à medida que ele vai aumentando e as pessoas vão ficando mais utilizadas, elas vão se conectando mais com esse elo de conhecimento. Por isso que as ideias pertencem ao tempo. E por isso que o conhecimento, ele é universal. E aí você tem um inconsciente coletivo, não porque essa informação é de todos ao mesmo tempo, mas porque ela está armazenada ao acesso de todos. E você consegue, a partir de uma lei de afinização, se conectar lá. Agora, o grande lance aqui, isso pelo menos foi o que me impressionou, é que à medida que esse conhecimento vai crescendo, ele vai se aproximando da crosta terrestre.
E ele vai se tornando um conhecimento mais comum. Então, por isso que as crianças de hoje têm muito mais conhecimento do que César tinha, como você falou. Porque o halo energético de conhecimento ao redor do planeta está muito mais grosso, por assim dizer, ou mais amplo, né? Um exemplo, o satélite. O satélite é o lugar que transfere a informação. Ele acumula, tem uma potência e transfere. E é um lugar de acesso. Então, o que o satélite imita? A nossa mente. Qual que é a diferença do satélite para a nossa mente? É que a nossa mente é um satélite muitas vezes mais potente do que o maior satélite que tem na Terra de todos os seres humanos, que são relativamente normais. Porém, com a diferença que o funcionamento do satélite é induzido aleatoriamente. E nós, como satélites divinos, o nosso satélite ele pode ser direcionado e o é sempre pelo desejo, pela vontade. Ou pela evocação também. O desejo e a vontade, nos elementos da natureza, no quarto estado da matéria, que é o plasma, ele é uma mobilizadora contínua que transfere a informação de A para Z sem precisar do satélite, como elemento de transferência. Mas ele usa a mesma célula que o satélite usa para colocar a informação dentro da célula e levá-la para o outro lugar, que é o que nós chamamos de telepatia. Sim. Que é comprovado, né? Não, a capacidade de se conectar. Inclusive, a linguagem é um sinal de que nós não evoluímos. Porque quando evoluímos, nós não precisamos mais da linguagem. Quem fala isso muito é Germa. Germa é o Espírito da Verdade, tem um livro dele aqui, e ele fala assim, nós só vamos precisar de pontes enquanto não soubermos voar. No dia que você souber voar, você não precisa de ponte, você vai para o outro lado sem passar pela ponte. É a questão da linguagem e a questão da telepatia. Mas para finalizar, que nós já estamos ali com 40 minutos, ou pouco mais de 40 minutos, eu acho que quem estiver nos assistindo vai falar assim, puxa vida, como é que eu faço para me fazer varredura, né? Como é que eu entro? Como é que eu começo a fazer isso, né? E eu queria que você desse uma orientação para esses indivíduos que vão ouvir o chamado, porque muitos não vão ouvir, vão achar que nós dois estamos doidos, faz parte. Faz parte, né? Entre o que acham e um testemunho de vida, você tem uma obra, né? Bom, nós e a obra é seu testemunho, né? Eu sou parte da sua obra, porque se eu estou aqui foi o seu trabalho de varredura que me ajudou a me encontrar e a buscar o Cristo, né? Mas enfim, o que você diria para esse indivíduo que gostaria de entrar para o universo da varredura e conhecer um pouco mais? Eu estava comentando com você, antes da gente estar conversando aqui, que você está construindo uma pedagogia da varredura. Então é muito importante construir um eixo para que as pessoas possam se orientarem e começar um trabalho não na base do fenômeno, mas na base da reprodução fatídica do método. Sim. Então, eu acho que você poderia disponibilizar um departamento seu para fazer esse movimento de levar a essas pessoas um cronograma para que elas pudessem começar a trabalhar. É uma coisa que a gente pode pensar aqui no Peraí, que é como se fosse um curso, né? Tipo assim, de como se tornar um varredor, né? De como fazer como levar a varredura para a sua vida. E dentro de uma pedagogia simples. Você cria um cronograma e você vai fazer toda a instrumentalização através das obras, aí vai depender de cada grupo. É uma coisa que eu sempre fiquei muito atento, que na formação dos grupos, eu nunca disse, olha, você tem que fazer isso ipsis litis 100% desse jeito. Ipsis literis. Literis. Vocês vão conseguir criar o seu método. O seu método próprio de fazer o mesmo trabalho e alcançar o mesmo resultado. O que importa é o resultado. E o resultado ele é comprovadamente transformador, porque ele não vai gerar santos. Porque ele não vai tirar a prova da pessoa. Não. Mas ele vai criar uma rede... nem vai tirar o indivíduo dos seus compromissos. Né? Ele vai criar uma rede de apoio em que, ao invés do outro que precisa do seu socorro ser um problema na sua vida, ele vai ser uma ponte na sua vida. Vamos anotar essa aí, grande. Né?
Quem sabe a gente não sai aí no futuro com algum material didático para isso. É. Mas, Ari, eu queria, não tenho nem como agradecer. Tem tempo que eu estou tentando te trazer aqui, né? Você foge de mim. Mas para mim foi uma alegria muito grande te receber aqui. Peraí que eu te explico. Agora vai ter esse formato, vou tentar trazer cada vez mais essas pessoas que são as nossas referências, que são aqueles que de fato nós entendemos que tem o exemplo a ser seguido. O Ari para mim é o exemplo a ser seguido. Até hoje nós temos algumas coisas que a gente não deixa, né? Eu não deixo as minhas usinas de reciclagem do mais alto, eu não deixo de pegar as vassourinhas, né? Isso. Então o formato ele continua, eu sigo. Sementes não deveriam ficar longe das árvores, né? Afinal de contas, elas carregam o mesmo código genético. Mas né? tem que buscar o seu próprio solo, né? Exatamente. Cada árvore tem o seu tamanho, né? Tem a sua frondosidade, produz mais, produz menos, mas é árvore. Enfim. Então, eu queria era isso, te agradecer. Se você quiser passar uma última mensagem para quem estiver nos ouvindo aí. Geralmente não são muitos, não, mas os poucos que nos ouvirem, que eles possam tirar o melhor disso tudo. Eu talvez não tenha, assim, grandes recursos morais, mas tenho um grande desejo de acertar. E eu entendo que quanto mais pessoas estiverem mobilizadas e envolvidas num projeto transformador, ele vai estar dando uma contribuição muito importante para a presença dele de mundo. E acho que um dos fatores mais fundamentais para que isso possa concorrer para uma finalidade produtiva é a gente pensar que no primeiro prêmio que a gente tem dessa mobilização é o mecanismo da autoeducação. Quando a gente se autoeduca, a gente gera um exemplo que não são palavras que vão transformar as pessoas, mas vão trazer as pessoas por um movimento de querer conhecer aquilo que você faz. E isso é possível e passível para todos. Então, assim, de coração eu desejo que todos, na medida do possível, dentro dos seus limites, não duvidem das suas capacidades de trazer uma contribuição importante, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, temos objetivos comuns que convergem com Ele o tempo inteiro, e o aprendizado vai ser sempre a baila da nossa existência. E nós fomos feitos à imagem e semelhança. E não entendeu? Espera aí, que eu te explico. Ficou legal, não ficou? Vamos tirar uma foto.